vai ser titular da sua parcela de crédito. O regulamento vai definir o prazo máximo para a realização das atividades de cobrança. Num primeiro momento, eram não superior a 180 dias da constituição definitiva desse crédito, mas o substitutivo, que ainda não foi aprovado, mas prevê uma regra de 12 meses, ao que parece será aprovado. E passado o prazo de 180 dias, vai haver um encaminhamento para a Procuradoria para providências de cobrança judicial ou extrajudicial. De fato, o prazo de 180 dias, eu acho que nós, advogados, né, em vários momentos, tivemos que impetrar mandado de segurança em alguns momentos para que seja, para, em eventual refis, aquele débito fosse incluído em dívida ativa. Então, esse prazo de 180 dias, eu não sei se seria viável, né? E acho que foi até uma solicitação dos próprios estados e municípios. Existe uma previsão de soluções integradas, né, entre o Comitê Gestor, Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para administração e cobrança tanto do IBS e da CBF. E eles poderiam definir as hipóteses de delegação e as normas comuns que precisam ser aprovadas por ato conjunto, tanto do Comitê quanto do Poder Executivo Federal. Aqui eles passam a estabelecer a diretriz, né, a diretriz de fiscalização do IBS, é, co- estabelecendo a coordenação e fiscalização entre estados, Distrito Federal e municípios, garantindo a integração entre as administrações tributárias. E aí, eu trouxe aqui, é, lembrando agora que a tributação é no destino, então as relações jurídico-tributárias entre o contribuinte, que está situado, por exemplo, em Minas Gerais, não se limita a Minas Gerais. Não pode haver a segregação da fiscalização por atividade econômica, porte do contribuinte ou outros critérios. Por exemplo, estabelecer assim, Minas Gerais vai fiscalizar somente Minas Gerais e questões de mineração. E aí um outro estado, São Paulo, por exemplo, ficaria com a parte financeira. Ele não pode haver essa fiscalização. Então, isso já é um ponto que está definido dentro aqui do projeto de lei complementar. Além disso, é, existe a possibilidade de uma fiscalização conjunta. Se mais de um ente federativo fiscalizar o mesmo sujeito passivo, tem que haver um procedimento integrado, organização e gestão que vão ser definidas pelo comitê gestor, ainda não estão definidas. Aqui no artigo 3º do PLP, né, o próprio comitê gestor vai definir quais que são os critérios de titularidade e cotitularidade dessa fiscalização. Hoje ainda não temos quais que são essas titularidades e cotitularidades. Eu queria fazer um paralelo aqui em relação ao Comitê Gestor do Simples Nacional, né? O Comitê Gestor do Simples Nacional estabelecia como autoridade coatora o próprio ente que era responsável por aquele tributo, por exemplo. Se for PIS e COFINS, por exemplo, seria a União Federal, né? Que seria a autoridade coatora, então seria o delegado da Receita Federal, no caso de mandado de segurança. Aqui, neste caso, a gente ainda não sabe como vai ser, mas existe a possibilidade de delegação das atividades de cobranças aos entes federativos. E aí, o ente delegatário vai atuar tanto em nome próprio quanto em relação aos demais entes, e esse resultado seria rateado entre os entes fiscalizadores. Eu trouxe aqui algumas reflexões, até por causa do meu tempo,
É, como que ficaria a coordenação disso, né? Essa coordenação versus a operacionalização das atividades. Dois entes, né? Como que seria gerir esses titulares e cotitulares, e se a gente vai utilizar as estruturas operacionais existentes. Pelo que eu entendi da uniformização da interpretação, pelo estudo aqui do PLP, a gente teria uma terceira instância, e uma terceira instância que hoje não tem paridade, como no caso do CARF. Aplicação da legislação também tem multas diferentes em relação ao CBS, né? O CBS, até o momento, tem aquela multa prevista pela Receita Federal de 75% ou multa agravada de 150%. A gente vê que no PLP nós temos previsões diferentes de multa. Ou seja, mais uma questão do tributo gêmeo que não é tão gêmeo assim, né? Essa decisão final da uniformização da interpretação é sem a participação do contribuinte na composição, como eu falei, né, diferentemente do que é o órgão primo, que seria o CARF, né, o CARF junto com com a Receita Federal em alguns momentos, e, e essa autoridade administrativa precisa de uma independência do julgador. É, a previsão é de que as pessoas que vão compor o comitê sejam ou concursadas ou requisitadas nas administrações, tanto municipais quanto estaduais. E nós sabemos que, para fins de uniformização da jurisprudência, ainda que a gente esteja falando de um órgão que vai definir em terceira instância, a Câmara Superior hoje do CARF, né, pensando de uma forma assim bem eh, prima, né, de uma forma que não seria de tributação gêmea, hoje tem também uma composição prevista com membros do membros de carreira, né, da Receita Federal, auditores fiscais, mas a gente percebe que existe uma paridade nos demais órgãos. E eu não, e aí eu fiquei sem saber, até porque não tem isso previsto ainda, se a gente vai utilizar as estruturas operacionais existentes em relação à primeira e segunda instância. Lembrando que, em alguns casos, no caso de alguns municípios, por exemplo, a gente não tem essas estruturas de forma consolidada. Em alguns estados nós temos, né? No caso de Minas Gerais, a gente tem o Conselho de Contribuintes, mas nós temos que lembrar que nós vamos atuar em todos os estados, tributar, princípio da tributação no destino, então a nossa relação jurídica tributária vai acabar sendo com todos os municípios, podem ser com todos os municípios e todos os estados, a depender de para onde o contribuinte vende ou realiza suas operações. Por fim, eu acho que eu trouxe mais dúvidas do que eu trouxe mais questões de dúvida e questões de estudo e reflexões. Eu encerro minha fala aqui e fico à disposição para questionamentos adicionais. Obrigado, Ariana. Vocês devem ter percebido que eu saí aí do circuito durante o tempo, minha internet aqui teve um problema. Estão me ouvindo bem? Sim, Agora sim? sim. Então eu saí, voltei, mas consegui assistir a palestra da Ariana. Muito obrigado. Trouxe um quadro bem interessante para que o professor Adriano Dutra possa fazer a sua palestra. E eu vou, então, com muita alegria, passar a palavra para o professor Adriano Dutra, que é professor aqui da PUC Minas, meu colega na Faculdade Mineira de Direito, e é mestre em Direito Público pela PUC Minas, é também professor do IEC e procurador do Estado de Minas Gerais, que atua há muitos anos especificamente com o ICMS, já participou de vários eventos aqui. Professor Adriano, o senhor tem a palavra.
Marciano, muito boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra sempre poder participar das mesas de debate aqui do IEF. Embora hoje o tema que nos foi proposto é um tema que eu considero dos mais difíceis atualmente. Falar sobre a reforma tributária da emenda constitucional 1132 já é um desafio muito grande, e quando esse desafio diz respeito à figura do comitê gestor, eu acho que a gente toca numa série de questões que talvez tenham nós não tenhamos nos atentado tanto quando das discussões envolvendo a própria emenda constitucional, a própria proposta de reforma. Eu penso que para a gente entender o funcionamento, as atribuições e a própria existência do comitê gestor, a gente precisa de pensar um pouco na história mesmo que conduziu a essa proposta de emenda constitucional. Então, a nossa realidade ainda é assim, né? Nós temos uma competência para a tributação do consumo fragmentada entre os entes federativos, temos lá as contribuições federais, o ICMS, de competência estadual, e o ISS-QN, de competência municipal, com um enorme grau de autonomia, enormes possibilidades de os entes federativos promoverem, segundo suas ideias, a gestão desses tributos, né? Com possibilidades limitadas, restritas, de concessão de incentivos e benefícios, mas possibilidades ainda existentes, possibilidades de concessão de regimes tributários diferenciados, enfim. Nós tínhamos aí, então, esquecendo a realidade da União, que é uma outra realidade e fica tudo mais simples, no caso do ICMS, 27 ICMS diferentes, ou 27 entes federativos com competências próprias e com um elevadíssimo grau de autonomia, e milhares de municípios também com competência própria e com um elevado grau de autonomia. E isso, né, depois de mais de 30 anos de vigência da Constituição de 88, mais de 50 anos de vigência do Código Tributário Nacional, enfim, mais de 50 anos em que essa estrutura já existia no nosso sistema, essa lógica foi eleita como vilã, né, e precisávamos fazer algo para resolver esse problema e trazer, enfim, uma maior simplicidade, uma simplificação do sistema. E essa simplificação passava pela ideia de reunião desses tributos e extinção, como veio a acontecer, dos tributos de competência dos estados e dos municípios, do ICMS e do ISS-QN. E aí nós tínhamos, dentro dessa realidade, a gente tinha algumas opções, né? Uma opção, e cada vez mais eu estou convencido cada vez mais que essa opção era a mais correta, era deixar tudo como estava e promover os ajustes necessários para que nós tivéssemos um ICMS mais eficiente, mais inteligente, para que nós tivéssemos um ISS-QN mais eficiente, mais inteligente. E, na minha modestíssima opinião, esses ajustes já vinham sendo feitos por meio de leis complementares, que acabaram, de certa forma, controlando algo em termos de guerra fiscal. Esses ajustes também vinham sendo feitos com a maturação da jurisprudência do STF, bem ou mal, em relação a alguns temas ligados ao ICMS e ao ISS-QN.
Então, eu disse isso há 4 anos, disse isso o ano passado e continuo repetindo, né? O sistema era extremamente complexo, mas há coisas na vida complexas que o tempo cuida de simplificá-las, ou pelo menos de torná-las menos complexas. E, na minha modestíssima opinião, eu sei que há muitas pessoas que pensam de forma diferente daquela que eu penso, o sistema tributário era, assim, extremamente complexo, esse sistema de tributação do consumo, mas esses 30 anos, pelo menos, de existência pós-Constituição de 88 serviram para que as coisas fossem se acomodando e, com isso, trazendo um pouco mais de segurança jurídica e previsibilidade. Então, essa era uma opção. A outra opção, a segunda opção extremada também, seria distinguirmos os tributos de competência estadual, o ICMS estadual e municipal, né? E aglutinarmos essas competências num tributo de competência do ente central. A União passaria a ter competência para instituir e trabalhar com um tributo só, e aí seria nos moldes de um IVA federal único, não um IVA dual. Essa era a segunda opção, né, que eu tenho certeza que traria talvez até mais simplificação e talvez mais tranquilidade para o sistema, mas, obviamente, nós teríamos que enfrentar um problema gravíssimo, que era um problema de reestruturação da federação. A federação construída lá em 88, ela trabalhava com essas competências tributárias próprias e seria extremamente difícil fazer vingar uma proposta que retirasse dos estados e dos municípios competência tributária própria das mais importantes, justamente a competência para a instituição do ICMS e do ISS-QN. E aí, a solução de contemporização foi a de, aparentemente, se manter um tributo da competência dos estados e dos municípios, aparentemente só, porque, no fim das contas, não estamos a tratar, quando falamos de IBS, não estamos a tratar de um tributo de competência dos estados e dos municípios, muito embora a Constituição diga que é um tributo de competência partilhada pelos estados e municípios. De duas, uma, ou nós temos que rever o significado de competência tributária, que é a competência legislativa, ou então nós temos que dizer que não é um tributo de competência dos estados e dos municípios, porque a competência legislativa é toda exercitada no âmbito federal, pela União, através de lei complementar, que institui o tributo. Então, mantivemos ali essa aparência de um tributo de competência dos estados e dos municípios, mas precisamos de criar um órgão, uma instituição, uma agência, como inicialmente foi chamada, que colocasse ordem no caos da multiplicidade das competências e das multiplicidades das realidades dos municípios e dos estados. E aí surge essa ideia, no início, se não me engano, chamava Agência Centralizadora, depois foi mudando de nome, no final das contas ficou como Comitê Gestor. Surge a ideia da criação desse Comitê Gestor, que é o local em que os estados e os municípios exercitarão a sua parcela de competência administrativa no que diz respeito à gestão desse tributo, do IBS. Ali no Comitê Gestor, o local onde estados e municípios estarão representados para que as políticas tributárias ligadas ao IBS sejam implementadas, porque estados e municípios é como se tivessem cedido parte de sua autonomia em nome aí de uma maior simplificação, em nome de uma maior racionalidade do sistema. Então, essa história, para mim, ela é importante, que ela seja contada e recontada sempre, para que a gente entenda as alternativas que tínhamos, né? Ou mantínhamos as coisas como está, friso que para mim era essa a melhor solução, e
feitos os devidos ajustes, ou entregávamos a competência tributária, como já entregamos para a União, mas também entregávamos as competências administrativas e estabeleceríamos lá um sistema de partilha de receitas, isso envolvendo questões graves em termos de federalismo, ou então vinha essa solução, que é uma solução contemporizadora, que é a criação do comitê gestor, que é uma entidade curiosíssima, porque, a começar pela Constituição, e a lei complementar, o projeto de lei complementar, repete os termos da Constituição, né? O comitê gestor é uma entidade pública sob regime especial, ou seja, ela é diferente de tudo que nós já tivemos por aí. E tem independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Aqui já dá para entender o tamanho dessa entidade que está sendo criada. E não tem como ser diferente. Fazer, às vezes, da gestão do tributo que substituirá o ISSQN e o ICMS, há de ser realmente uma entidade extremamente robusta. Essa história é boa, eu gosto que ela seja contada, e acho que ela deve ser contada e recontada exatamente para a gente entender que realmente é um dilema federativo, né? A gente pode apontar vários problemas ligados à federação, ao equilíbrio federativo, trazido pela Emenda Constitucional número 132, mas ele está aí. Foi a forma, na minha opinião, como a própria federação resolveu enfrentar o problema ligado à tributação do consumo. Bem ou mal, está aí. Bom, a professora Eliana, que me antecedeu, já fez a exposição a respeito das competências do comitê gestor. Queria repetir, frisar algumas delas, né? As mais importantes até estão na Constituição, né? O comitê gestor é que vai editar o regulamento único do imposto. Então, nós temos um imposto que é instituído por meio de lei complementar. Essa lei complementar provavelmente virá como resultado da aprovação do projeto de lei complementar 68 de 2024, que hoje tramita no Senado Federal. Então, é um tributo que vai ser instituído por meio de lei complementar, mas ele vai ter um regulamento único. E esse regulamento único será editado pelo próprio comitê gestor, assim já dizia a Constituição, assim repete o projeto de lei complementar 128. Mas, para além disso, ele tem a função também de distribuir o produto da arrecadação do IBS. Ele vai arrecadar, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação do IBS. E vai decidir o contencioso administrativo, conforme as previsões em lei complementar. Então, tanto lá no projeto de lei complementar 68 como aqui no 128, nós temos já várias determinações sobre o funcionamento do processo do contencioso administrativo. Como é que se financia o comitê gestor? Autofinanciamento puro. Um percentual do produto da arrecadação será retido pelo comitê gestor para que ele se autofinancie. E esse percentual, o projeto de lei complementar estabelece um percentual de, no máximo, 0,2% da arrecadação. Hoje, fazendo aqui algumas estimativas de arrecadação do IBS, a ideia é que o orçamento do comitê gestor gira em torno de 2 bilhões de reais. Se ele bater no 0,2%, vai ficar por volta aí de 2 bilhões de reais ano, o que é uma cifra importante, muito importante, dada até a realidade sobre como vai funcionar o comitê gestor. O orçamento do Banco Central, salvo engano, é 4,3 bilhões. O do comitê gestor seria, se a estimativa que eu fiz estiver correta, seria 2 bilhões de reais ano, que eu acho uma estimativa acho um valor bem considerável.
Então, ele se autofinancia através de retenção do valor, de um percentual do valor da receita arrecadada pelo IBS. Então, ao entregar aos estados e aos municípios a sua cota à parte, ele promoveria a retenção e aquilo ficaria como receita. Além disso, há a previsão de outras receitas possíveis, não imaginadas, mas também receitas de rendimentos de aplicação financeira, obviamente, também comporão aí as receitas do comitê gestor do IBS. A professora Oriana já fez referência, é uma entidade pública de caráter especial que vai se sujeitar a controle externo. Esse controle externo, a Constituição faz referência ao controle externo pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E o projeto de lei complementar 128 já prevê agora a fiscalização, que seria uma fiscalização concomitante pelos tribunais de contas dos estados e dos municípios, de que fazem parte os membros do Conselho Superior. Daqui a pouco eu vou falar a respeito desse principal órgão da estrutura do Comitê Gestor, que é o Conselho Superior. Esse Conselho Superior, já antecipando, então, ele terá 27 representantes dos estados do Distrito Federal e 27 representantes dos municípios. Então, o Comitê Gestor passará por fiscalização pelos tribunais de contas da origem dos membros do Conselho Superior. Então, Tribunal de Contas dos estados e aqueles municípios que tiverem representação dentro desses 27 representantes lá do comitê, integrantes do Conselho Superior. Ele também é responsável pela elaboração do seu próprio orçamento. Então, ele vai fazer a proposta de orçamento e encaminhará a proposta de orçamento para aprovação pelo Poder Legislativo dos estados e municípios, dos representantes do Conselho Superior também. Então, é uma expressão aí do princípio da legalidade. O Comitê Gestor propõe o seu orçamento, o valor a ser gasto é limitado a esse 0,2% das receitas, e ele encaminha para que passe pelo crivo do Poder Legislativo, dos integrantes do Conselho Superior, Assembleias Legislativas e câmaras municipais. E eles terão um prazo para se manifestar, se não se manifestarem, estão de acordo, e aí passa a executar o orçamento mais ou menos nos mesmos moldes que o orçamento público costuma ser executado, sem alguns limites e algumas travas da Lei Complementar 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas aqueles relatórios bimestrais, quadrimestrais, todos têm que ser apresentados e sempre passar pelo crivo do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo desses representados no Conselho Superior. Não é um órgão realmente bem diferente daquilo que a gente está acostumado nos nossos estudos. E aí, dentro da estrutura da organização do Comitê Gestor, o que me chama a atenção também é a figura do Conselho Superior. Na verdade, todas as competências importantes do Comitê Gestor, em termos de IBS, seja ela de edição do regulamento unificado, seja ela de harmonização e uniformização da jurisprudência administrativa. Essas importantes competências são todas definidas pelo Conselho Superior. E eu já havia dito como é que esse Conselho Superior é composto, e aí há algumas críticas sendo feitas à composição desse Conselho Superior. Ele é composto por 27
representantes do Estado e do Distrito Federal. Então, o governador de Estado indicará, e o projeto de lei complementar diz que ele tem que indicar o secretário da Fazenda ou cargo semelhante, e dos municípios também serão 27 representantes, 14 com base numa votação, cada município tem um voto, né, que é pelo chefe do Poder Executivo, e 13 numa votação que leva em conta as respectivas populações. Então, é interessante que o projeto de lei traz algumas regras a respeito do processo eleitoral mesmo, que será feito, e essas eu também vou me abster de comentá-las, porque, fazendo a mesma coisa que a Ariana, meu foco aqui é o direito tributário e não o eleitoral, mas são interessantes as determinações que estão lá no projeto sobre a eleição desses membros para compor o Conselho Superior. A crítica que tem sido feita é que o quórum de decisão do Conselho Superior é um quórum de maioria simples no que diz respeito, de maioria absoluta no que diz respeito aos interesses do Estado e de maioria absoluta também no que diz respeito aos interesses dos municípios. No que diz respeito aos municípios, também haverá, como dos estados, eu vou explicar daqui a pouco, uma prevalência da população, né? O peso populacional terá um impacto grande na medida em que nós temos ali 13 indicados por municípios, levando em conta o critério populacional. Agora, nos estados, as decisões são por maioria absoluta também, mas para que uma deliberação seja aprovada, eu preciso de maioria absoluta dos estados, então eu precisaria de 14 votos, mas, além disso, eu preciso que esses 14 votos representem mais do que 50% da população brasileira, o que, de certa forma, privilegia os estados mais populosos, né? Tudo bem que eles podem ter alguma dificuldade de aprovar alguma coisa, mas poder de veto eles terão, porque basta os que têm, sei lá, 3, 4, 5, 6 estados com uma grande população, eles podem se reunir e não aprovar nada, porque no critério populacional eles atingem esse limite. Então, isso tem sido alvo de crítica e, certamente, imagino até que, na tramitação disso no Senado Federal, isso poderia sofrer algum tipo de mudança, lembrando que essa mudança não pode ser feita no projeto de lei complementar, não, porque essas regras estão na própria Constituição, né? Então, teria que reformular as próprias regras que foram postas pela emenda constitucional número 132. Mas, enfim, isso traz aí um certo peso para os estados de maior população, os estados mais populosos. E a gente sabe que pensando aqui na experiência que eu já tive de atuação no CONFAS há tempos atrás, a gente sabe que há blocos, e esses blocos, normalmente, dependendo dos interesses, eles se dividiam entre Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Sempre quando havia alguns interesses contrapostos, e os interesses eram bem diferenciados, né? Você tinha uma oposição, estados Sul-Sudeste, Norte, Nordeste, normalmente, com algumas exceções, se colocavam em posições contrapostas. E se isso se reproduzir no âmbito do comitê gestor, a gente vai ter uma prevalência dos estados mais populosos. Enfim, eu acho que essas eram as considerações que eu gostaria de fazer. Vou me colocar à disposição para eventuais dúvidas e perguntas. Algumas questões sobre contencioso administrativo que eu acho que a gente pode tocar aqui, né? O comitê gestor ele vai ter essa função de terceira instância. Então, dentro do comitê gestor, a gente vai ter a Câmara Superior, que é a terceira instância do contencioso administrativo. A gente vai ter a primeira instância e a segunda instância no âmbito dos estados e dos municípios, né, a depender de quem é o ente fiscalizador, e a terceira instância que
que eu só acesso com essa pretensão de promover a uniformização, ela é resolvida dentro do próprio comitê gestor por essa Câmara Superior. E de certa forma, assim, dentro do objetivo que era de simplificar e ter uma uniformidade, isso é importante, porque imaginem os senhores cada estado com uma visão diferente sobre se uma situação deve ser considerada ou não um faturador, qual é a alíquota aplicável, se aquilo é um caso de regime especial ou não, de regime especial de tributação, enfim. Tudo isso pode trazer muitas dúvidas e a posição do comitê nesse ponto é uma posição importante. E também, né, a função do comitê gestor também de promover ações junto aos órgãos federais para que haja uma harmonização no trato da CBS e do IBS. Assim, hoje o que eu vejo muito é uma defesa, principalmente pelo meio dos contribuintes, e, na minha opinião, uma defesa absolutamente correta, de unificação até do contencioso administrativo CBS e IBS. E acho que é coerente, no mínimo coerente, que esse contencioso fosse unificado, porque não faz sentido nenhum, já que tem toda a mesma estrutura, as decisões deveriam ser decisões coerentes, né? Bom, enfim, é isso. Me coloco aqui à disposição para eventuais dúvidas e considerações e agradeço mais uma vez a presença de todos e o convite que me foi feito pelo professor Marcelo. Obrigado, professor Adriano. Essa mesa de hoje é bem interessante, porque nós temos uma pessoa que trabalha como consultora tributária, advogada no âmbito empresarial, que é a Ariana, que fez a primeira palestra, e o professor Adriano, que é procurador do Estado. E vê-se pela palestra dele digamos assim, um quê de preocupação em relação a esse comitê gestor, qual vai ser efetivamente a sua contribuição para a tributação para a nova tributação do consumo, né? E eu vou falar aqui na perspectiva de quem também vem advogando em matéria tributária já há muitas décadas e também na perspectiva da academia, né? Bom, me parece que o comitê gestor seria o coração, ou então, por outra visão, o cérebro dessa nova tributação do consumo. Se ele der certo, né, se ele funcionar bem, o novo sistema vai ser exitoso, mas se ele funcionar mal, não vai adiantar. Por mais que o IBS seja bem estruturado, por mais que a alíquota de referência seja bem calculada, enfim, o comitê gestor, se der problema aí, se der algum tipo de... E aí nós não estamos falando só de problemas tributários. O comitê gestor é um órgão, como o professor Adriano disse, um órgão inédito, eu diria quase um órgão revolucionário, né? Na história do direito tributário do Brasil nunca existiu nada parecido. E então existem várias nuances que não são tributárias. Em dado momento, o Adriano fez até uma ironia dizendo que o ramo dele não é o eleitoral, é o tributário. Existem várias nuances administrativas e mesmo políticas no âmbito do comitê gestor que podem gerar problemas. Então, esse é o primeiro ponto. Me parece que esse é o órgão que dele depende a saúde e se vai dar certo ou não essa nova tributação do consumo brasileira. Ele tira poder dos estados e dos municípios, acho que o Adriano deixou isso nas entrelinhas, ou mesmo de maneira expressa, efetivamente tira poder, basta dizer que desde que eu advogo na área tributária, as arrecadações dos tributos, né, são feitas mediante depósitos nas contas dos estados, nas contas dos municípios, né? Parece óbvio que a guia de arrecadação, né,
o dinheiro saia da empresa e entre na Secretaria de Fazenda, em alguma conta do Estado, isso vai deixar de acontecer. Vai entrar no patrimônio do comitê gestor. E aí o comitê gestor é que vai deliberar como isso vai ser dividido. Da perspectiva do contribuinte, há perspectivas boas. A coisa parece mais simples, né? Inclusive, a questão dos créditos. Hoje nós sabemos que muitos créditos, os estados simplesmente dizem que não têm os recursos, que o orçamento está curto, digamos assim, né? Então, os créditos exportadores, os créditos, os saldos credores. Então, por um lado, o comitê gestor aponta, na perspectiva do contribuinte, para um quadro mais benigno, né? Ele não vai ter que, o contribuinte não vai ter que se preocupar com minúcias da legislação de cada estado ou de cada município. E o Adriano disse que realmente, nesse sentido, não é uma competência compartilhada, porque os estados vão perder competência. É compartilhado no sentido de que haverá representantes dos estados, dos municípios, né, nesse conselho superior, né, do comitê gestor, mas a competência vai ser bem diferente daquela que é exercida hoje. Então, por um lado, eu vejo, na perspectiva do contribuinte, uma certa simplificação. Pelo lado dos estados e dos municípios, um recorte nítido de competência, situação que eles nunca tinham passado antes. Vejo, especialmente nos estados mais influentes, como Minas, São Paulo, e nas capitais, um grande desconforto em relação ao comitê gestor, em relação ao que aconteceu. Vejo isso, por exemplo, quando ouço o Alfredo, nosso amigo Alfredo, falar. Vejo isso quando vejo o Adriano, que é muito ponderado, falar, né? Mas claramente há um clima de preocupação. Então, na perspectiva dos estados e municípios, é algo que gera claramente muita preocupação. E outra coisa que é sempre dita, ou muitas vezes dita com relação à nova tributação do consumo, é que, se por um lado os conflitos entre os contribuintes e os estados e os municípios podem se ver simplificados, a chance de novos conflitos entre estados, um contra o outro, ou um estado contra o comitê gestor, vocês imaginam que 5.000 e tantos municípios, os 27 estados, claro que vai acontecer de se achar que um ato do comitê gestor que dividiu os recursos, não cumpriu bem o que estava previsto no regulamento, enfim. E é o STJ que vai ter que dirimir todos esses conflitos, e a legislação sobre distribuição dos recursos é extremamente complexa. Eu acho que nem nós aqui, advogados, tributaristas, temos facilidade de entender os mínimos detalhes que são regulados, não vou dizer nem no regulamento, só na lei complementar, né, quando trata de divisão dos recursos, há muitas questões ali complexas, técnicas, para saber onde é que se considera ocorrido, como é que vai dividir. Acho que o STJ vai ter dificuldade para, com segurança, dizer: esse ato do comitê gestor está errado, o estado A, B merece mais, o município C e D merecem mais, etc, etc. Convido vocês a lerem a parte do PLP 108 que trata dessa divisão de recursos entre os estados, entre os municípios, e é muito complexo. Inclusive pelas regras de transição, que se entra uma na outra. Então, se o STJ, na minha visão, já tem muita dificuldade para dirimir questões tributárias materiais, de um sistema que já está rodando aí há décadas, acho que no caso do IBS, CBS e comitê gestor, isso vai ser mais difícil ainda, né? E os estados não foram treinados, eles não aprenderam nesses anos todos a cooperar. Não aprenderam, não se esperava que eles aprendessem isso. A estrutura do ICMS, cada estado podendo fazer sua própria legislação, a maneira pela qual os estados descumpriram a lei complementar 2475, os artigos da Constituição que vedavam a guerra fiscal, realmente é algo que mostra que cada um estava cuidando do seu próprio interesse,
todos contra todos. Então, nunca houve, propriamente, apesar da Constituição apontar para outro norte, nunca houve um clima de efetiva cooperação, vamos dar as mãos e vamos criar um sistema em que todos vamos ganhar, etc. Então, os estados terão que fazer algo, os municípios terão que fazer algo dentro do comitê gestor, nesse tal conselho superior que o Adriano falou, que eles nunca aprenderam a fazer. Eles aprenderam a fazer o contrário. No CONFAS, o Adriano mencionou aqui a experiência dele no CONFAS, nós vemos de longe, né? Eu de longe vi durante esse tempo todo muitos conflitos, discordâncias, e na hora lá de votar aqueles convênios, alguns não votavam, outros votavam, enfim, guerras que eram feitas, né? Se eram feitas batalhas, discussões ali no âmbito do CONFAS, você imagina no âmbito do comitê gestor, né? Então, efetivamente, esse é o órgão que nos deixa muito, ao mesmo tempo, esperançosos, mas também com o pé atrás. Além disso, eu quero dizer que me parece correta, eu não sei se o Adriano quis dizer com relação ao início do contencioso administrativo, mas o fato é que no PLP 108, a primeira instância do administrativo, do contencioso, já é no comitê gestor, né? Eu sei que os estados não queriam isso, os municípios não queriam isso, o Alfredo lutou com unhas e dentes para permanecer no âmbito dos conselhos de contribuintes, do CART, etc. Mas a União Federal foi muito clara nesse sentido, e a primeira instância, então, a impugnação contra o lançamento do IBS feito pelo Fisco de Minas Gerais já vai ser direto na Câmara de Minas Gerais, no comitê gestor. E aí vai haver representantes, né, do Estado de Minas, representantes dos municípios, não vai haver na primeira instância a, a representação dos contribuintes, mas depois vai haver os contribuintes sendo representados na instância recursal e também na instância de uniformização, né? Na instância de uniformização entre, por exemplo, a Câmara de Minas Gerais decidiu uma coisa, a Câmara do Rio de Janeiro decidiu outra, e aí vai haver, depois do segundo grau, vai haver ainda o terceiro grau, que também existe a previsão dos contribuintes. No projeto original do PLP 108 não havia, mas depois se incluiu a possibilidade dos contribuintes também fazerem parte dessa instância. E eu acho que esse início direto no comitê gestor me parece correto. Acho que não faz sentido num sistema como é esse sistema projetado, que nós mantivéssemos cada conselho de contribuintes, cada CART, digamos assim, com as suas regras próprias, com o seu processo próprio, etc. Isso é mais uma, né, das competências que foram centralizadas no âmbito desse órgão, né? Me parece que essa decisão nesse sentido, foi acertada. E o Adriano mencionou esse conselho superior, né, do comitê gestor, que é o órgão que vai tomar as decisões mais importantes, inclusive a aprovação do regulamento. Então, o regulamento vai ser feito pelo comitê gestor, e vou aqui mencionar outras competências aprovar o regulamento do IBS. Quem vai aprovar é o Conselho Superior. Aprovar ato normativo com vistas a uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do IBS. Então, esse Conselho Superior, se ele, por exemplo, verificar que está havendo decisões conflitantes no início ali antes de chegar na etapa de divergências entre uma Câmara e outra, ele já pode fazer isso. E ele será formado, esse Conselho Superior, por 54 membros. No caso dos estados, serão secretários de Fazenda. Isso aqui não estava claro na emenda 132, mas agora está claro. São secretários de Fazenda. Então, Marcelo, se o secretário, por exemplo, for demitido, ele muda.
automaticamente ele não é mais o representante de Minas Gerais. Então, o representante de Minas Gerais no comitê gestor, no Conselho Superior, vai ser o secretário de Estado de Fazenda. Inclusive, se o governador achar que ele não está votando bem lá, etc., ele pode demitir, então, o secretário de Fazenda, e aí vai ter que se escolher outro. No caso dos municípios, pode ser o secretário de Finanças, mas pode ser uma outra pessoa da administração tributária, sempre da administração tributária. E no caso dos municípios, um dos membros do Conselho Superior pode acabar sendo destituído por uma votação dos municípios. Então, além dessa votação inicial que o Adriano mencionou, então o comitê gestor vai fazer uma eleição complexa, né? No caso dos municípios, porque são 14 representantes aprovados com base em cada município um voto, e outros aprovados com cada município tendo um peso populacional muito grande. E então essa eleição, inclusive, afirma-se que ela vai ser feita com a ajuda das confederações de municípios, enfim, vai ser algo também bem diferente de tudo que já se viu. E na hora de... Isso eu estou falando na eleição desses membros do Conselho Superior, que é o cérebro do comitê gestor. Agora, na hora de ter o quórum para as votações, né, terá que haver uma votação no âmbito dos estados, tem que ter uma maioria absoluta dos 27, e no âmbito dos municípios também tem que ter. No caso dos municípios, basta que tenha 14 dos 27, mas no âmbito dos estados, como o Adriano falou, além de ter a maioria absoluta dos membros dos estados, então dos 27, 14 tem que aprovar determinada deliberação, tem que haver também essa questão dos 50% da população, que foi, eu acho, uma imposição, Adriano, na emenda 132, uma imposição de São Paulo, alguma coisa assim. São Paulo ficou realmente com medo de ver os estados do Norte e Nordeste, em maioria, aprovando as coisas, e ele e outros estados, né? Agora, veja que são 50%. Eu dei uma olhada aqui na geografia, né? Se você pegar a população de São Paulo, Rio, Minas, Bahia, somar tudo isso, não dá 50%. Então, vai ter que ter realmente uma coalizão para dar mais de 50%. Efetivamente, tem que ter muitos estados, né? Nós vamos ver na prática como é que isso vai acontecer. Serão chapas na hora de eleger esses representantes dos municípios, né? No caso dos estados, serão o secretário de Fazenda, ponto. E vejam então, e aí eu destaco, que o secretário de Fazenda vai fazer o que o governador mandar. Vejam, essa independência que o Adriano falou, independência técnica, independência financeira, independência orçamentária, etc. Ok, mas se o representante de Minas, no Conselho Superior, é o secretário de Fazenda, ele vai votar exatamente como o governador mandar, mesmo porque o governador pode a qualquer momento destituí-lo. Então, essa independência do executivo, pelo menos nesse aspecto, ela não vai acontecer. E no caso dos municípios, não existe isso, porque seria impossível que todos os municípios tivessem o secretário de Finanças lá, mas vai ser eleita uma chapa, e aí vão ser feitas costuras. Vocês imaginam como é que vão ser feitas essas costuras? Porque cada município só pode indicar uma pessoa, um secretário de Fazenda. Então, certamente o secretário de Fazenda de São Paulo deve estar numa das chapas, Belo Horizonte, enfim. Então, é um mundo completamente novo. Eu diria que se o IBS é um mundo novo, né? Imposto sobre bens e serviços, etc., o comitê gestor também é um mundo completamente novo. Então, assim, para a União, eu diria que para a União, esse novo sistema é uma reforma comum. É o PIS e a COFINS, vai virar CBS, claro que vai haver mudanças, mas o CARF, né? O Efigênio está aqui, provavelmente vai continuar julgando as questões. Agora, para os estados e municípios, realmente é uma revolução completa. O que, para a grande maioria dos municípios, não tem nenhum problema, porque a grande maioria dos municípios brasileiros não cobra ISS-QN, não tem órgão que julga, são municípios que sobrevivem efetivamente de fundos de participação dos municípios, cota do ICMS, cota do IPVA, etc. Não faz sentido para ele, não tem problema nenhum para a maioria dos municípios, mas para outros municípios,
que são as capitais, os outros municípios, é uma revolução completa. Então, eu acho que é interessante que nem precisa de falar de questões tributárias propriamente ditas, basta pensar nesse funcionamento. E esse funcionamento complexo e que, como eu disse, tem nesse Conselho Superior o seu grande centro, né? Agora, para terminar, eu coloco a seguinte questão. A CBS e o IBS, que são tributos gêmeos, né, que a emenda constitucional quis que eles tivessem o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, a questão dos créditos, etc., etc. Começando a coisa lá na CBS, lá no CARF. Então, o Efigênio está aqui, está decidindo umas questões lá sobre a CBS. E, eventualmente, o contribuinte pode ganhar, pode perder. E no comitê gestor é um outro mundo, a União não entra no comitê gestor, não faz parte do comitê gestor, e pode haver, então, decisões conflitantes. E aí, para isso, não é propriamente o comitê gestor que vai resolver esses conflitos, mesmo porque se a União não está lá no comitê gestor, como é que o comitê gestor pode decidir a aplicação da CBS, né? Então, e vice-versa, né? Os estados não estão representados no CARF, e aí surge, eu não vou me aprofundar sobre isso, mas me parece que uma chave desse novo sistema é o Comitê de Harmonização da Legislação da CBS e do IBS, que é um comitê do qual os contribuintes não fazem parte. Fazem parte 4 representantes dos estados e municípios, 2 e 2, 4 representantes da União, a União tem peso igual, e eles têm um poder, se nós lermos a norma sobre esse órgão no PLP 108, no PLP 68. Então, em ambos eles são regulados. Mas esse comitê tem um poder muito amplo. Inclusive, disse que, quando ele edita um ato conjunto dele e de um outro órgão das procuradorias, ele tem efeito vinculante. E parece, para fazer sentido, que o efeito vinculante seria, inclusive, para os órgãos de julgamento do comitê gestor, né? Então, vamos supor que termina algum caso no comitê gestor, lá no órgão superior de uniformização, e, por exemplo, o contribuinte ganha. Mas pode ser que lá no CARF não seja assim, pode ser que uma mesma questão envolvendo o mesmo tipo de crédito, lá no CARF, a União ganhou. Então, veja, a União lá obteve um resultado no sentido de que o contribuinte não pode tomar um determinado crédito, mas aqui no comitê gestor do IBS, na última instância, ou mesmo antes da última instância, ou mesmo antes disso, já tem algumas decisões de uma Câmara, de outra Câmara, dizendo que o contribuinte tem direito a tomar esse crédito. Esse comitê de harmonização da legislação do IBS e da CBS pode baixar um ato para deliberar qual vai ser o entendimento uniforme. Então, como os contribuintes não se veem representados nesse órgão, que é o órgão de Comitê de Harmonização da Legislação do CBS do IBS e da CBS, pode ser que esse comitê, no fundo, que dite as regras finais. E aí eu termino mostrando o seguinte, indicando uma das coisas que geraram mais preocupação foi aquela regra de que, quando os julgadores do comitê gestor, que forem decidir em recursos, impugnações dos contribuintes, quando eles forem julgar, eles não podem declarar inconstitucionalidade de nada, isso eu estou de pleno acordo, mas eles também não podem declarar ilegalidade de nada. Ou seja, ao contrário do que acontece no CARF, né, Efigênio, no comitê gestor, aquela pessoa que está ali julgando, seja do contribuinte, o representante, seja da administração tributária, se existir um ato do comitê gestor, né, se existir algo, por exemplo, um ato conjunto do comitê de harmonização tributária, ele não pode deixar de aplicar isso. Então, é comum no CARF que algum conselheiro diga:
esse ato administrativo aqui, esse regulamento, esse item do decreto, essa decisão X, Y, Z, uma norma complementar, como a gente diz, do direito tributário, não vale porque ela está contra a lei tal. No comitê gestor, isso não vai acontecer. E na medida em que eu tenho um comitê de harmonização tributária, do qual os contribuintes não participam, e que a União e os estados têm esse poder, então, veja, acima, eu acho que está acima do comitê gestor, do órgão superior que vai uniformizar as decisões conflitantes. E acima do CARF está esse comitê de harmonização da legislação tributária. Por que eu digo acima? Porque tem artigos do PLP que dizem assim: depois que o Comitê de Harmonização Tributária deliberar e baixar um ato no Diário Oficial, ele tem efeito vinculante. Tem efeito vinculante, só faz sentido se tiver efeito vinculante sobre o CARF e sobre os órgãos do Comitê Gestor. Não basta ter um efeito vinculante sobre a administração tributária específica de Minas, porque a administração tributária específica de Minas já não vai mandar mais nada há muito tempo no novo sistema, né? Então, eu não vejo muitas pessoas falando desse comitê de harmonização, mas ele parece ser realmente o órgão que vai fechar a pasta final. Então, porque pode-se decidir alguma coisa no CARF e decidir algo diferente no comitê gestor do IBS, e a decisão final vai ficar para esse comitê, que são 8 pessoas, na verdade são 4 pessoas indicadas pelo ministro da Fazenda, e são outras 4 pessoas indicadas pelo presidente do comitê gestor. Então, esse órgão pode simplesmente alterar uma decisão. Vamos supor que no CARF não há mais recurso, tudo foi decidido e a decisão foi essa. Se o comitê de harmonização achar, portanto, que essa decisão conflita com a do comitê gestor, ele que vai dizer qual das duas vai prevalecer. E aí, numa aula lá do mestrado, a gente estava falando de qual das duas vai prevalecer, qual das duas, se é um Estado ou contra o outro, mas o que pode acontecer o mais lógico seria uma das decisões ser a favor do contribuinte. Então, por exemplo, no CARF se decidiu que o contribuinte tem direito ao crédito nessa operação, e no comitê gestor o fisco foi considerado que ele tinha razão. Então, quando chegar para o comitê de harmonização, eu acho que o quadro básico vai ser: olha, aqui, ou no CARF, né, ou no comitê gestor, o contribuinte ganhou e daqui o contribuinte perdeu. Para ver decisões divergentes entre o CARF e o comitê gestor numa mesma matéria, envolvendo IBS e CBS, eu só vejo essa situação. Não é uma situação que os estados ganham e a União perde, o estado ganhou da União, ou o estado A ganhou do estado B. Isso não vai se colocar, mesmo porque no caso do CARF, a CBS não vai envolver conflitos entre os estados. Então, parece que a disputa vai ser essa. Num órgão, houve o fisco, né, manteve-se o crédito, considerou-se que não tem direito a crédito, ou então que a base de cálculo é maior, sei lá. No outro caso, não. E aí, então, o comitê de harmonização, me parece que em quase todos os casos, vai se decidir que a posição, né, do fisco é a correta, mesmo porque se exige deliberação unânime. É preciso que haja unanimidade desse tal comitê de harmonização tributária. Então, está todo mundo falando no comitê gestor e temos que falar mesmo, porque ele é um órgão completamente revolucionário. Agora, acima dele, aí eu coloco essa provocação, não sei se eu estou interpretando mal, mas acima dele está o Comitê de Harmonização da legislação do IBS e da CBS, que não é o comitê gestor, hein? Ele não é o comitê, ele é um órgão diferente do comitê gestor, e ele também não é um órgão do CARF. Ele não é, esse comitê de harmonização não é um órgão federal, não é um órgão do comitê gestor interno, não é. Ele fica à parte. E ele fica ali em cima, e eu acho que ele está acima desses dois. Enfim, queria agradecer pela atenção de vocês e agora passar para a etapa das perguntas, dos debates. Fica aberta, então, aí a palavra. Já estou vendo aqui uma mão levantada do Murilo Abreu, que é juiz estadual aqui de Minas Gerais e também doutorando lá na PUC Minas. Pois não, Murilo?
Obrigado, professor Marciano. Boa noite a todas e todos. Parabéns pelas exposições, doutora Ariana, professor Adriano, com um panorama geral sobre o comitê gestor, muito bom. Gostei muito mesmo das exposições. Para não perder esse gancho relativo a essa última provocação, pergunta que o professor Marciano fez, nós tivemos oportunidade, como o próprio professor disse, né, numa aula recente agora lá no PPGD, da PUC Minas, de discutir sobre esse Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Para a gente dar nome aos bois, especificamente, nós estamos falando do artigo 111 do PLP 108. E curioso que o PLP 108, não na versão enviada originalmente pelo governo federal, mas houve um substitutivo ao final, e esse artigo 111, na verdade, são três artigos, é o artigo 111, 112 e 113, que causam essa revolução a que o professor Marciano fez menção agora por último. Esses três artigos, então, 111, 112 e 113, integram o capítulo 5º, intitulado Da Uniformização da Jurisprudência do IBS e da CBS, ao PLP 108, na versão do substitutivo aprovado ao final pelo deputado Mauro, que tem como relator, né, o deputado Mauro Benevides Filho. E veio, então, isso não veio na proposta original do governo. Isso foi acrescentado ao final, no final da tramitação na Câmara dos Deputados, e a solução que foi dada foi essa que o professor Marciano acabou de acrescentar. Porque, no fim das contas, né, discute-se, serão quantas instâncias administrativas, no comitê gestor, no CARF, mas sempre ficou faltando uma solução definitiva para quando houver as divergências entre CBS e IBS. E a solução definitiva dada foi essa uniformização do IBS e da CBS, como o professor Marciano disse, delegada ao Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, que vai ser integrada por 4 representantes da Receita Federal, 2 da Administração Tributária dos Estados e 2 dos municípios. Se eu puder, quem sou eu, professor Marciano, para responder, mas se eu puder ensaiar uma resposta, talvez, à sua provocação, eu quero crer que o contencioso administrativo, se prevalecer dessa forma, vai acabar sendo para inglês ver. Porque quem vai uniformizar, no fim das contas, as divergências interpretativas entre IBS e CBS vai ser esse comitê que o professor Marciano fez menção, que está lá nos artigos 111, 112 e 113 da versão final do PLP 108. E esse comitê é integrado, como muito bem disse o professor Marciano, por 8 representantes da administração tributária, 4 da Receita Federal e outros 4 da administração tributária de estados e municípios. Então, se o contribuinte ganhar, em última instância, seja no CARF, seja no comitê gestor, havendo divergência, quem vai fazer essa uniformização serão esses oito integrantes da administração tributária. É claro que num conflito entre contribuintes e administração tributária, são eles que vão decidir, e não tenho dúvida que vão decidir em favor, em prol da administração tributária, do fisco. Por isso que eu acho que a resposta seria, né, um contencioso para inglês ver, sobretudo com a impossibilidade de declaração de ilegalidade de alguma norma, né, de algum ato infralegal, como o professor Marciano fez menção no final. Eu acho que seria muito importante, professor, a gente aproveitar a oportunidade que nós temos aqui, né, de tantos estudiosos do direito e tanto da área pública, né, do professor Adriano pelo Estado, e representantes de contribuintes, sobretudo, de ouvir a opinião deles a respeito. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser um contencioso assim de fachada, né? Dadas essas colorações que o professor Marciano colocou, com as quais eu acabo concordando integralmente. Mas eu queria aproveitar para fazer uma rápida provocação também, que a doutora Ariana fez menção na fala dela, ao comitê gestor do Simples. Será que a gente pode comparar o comitê gestor do IBS com o comitê gestor do Simples? Será que a minha provocação seria essa? Será que é uma comprovação válida? O nome é o mesmo, mas será que na essência não são totalmente diferentes, no sentido em que
No comitê gestor do Simples, a gente tem a figura central da União Federal. No comitê gestor do IBS, a gente não tem a União Federal. E isso foi proposital, o IVA dual é em razão disso, né? Por causa disso que a gente tem um IVA dual, né? Era para ser um IVA único, os estados, Distrito Federal e municípios exigiram um IVA só para ele. Exigiram, então, que a União não integrasse o comitê gestor de igual forma. Então, seria válido a gente fazer analogia ou algum tipo de aproximação entre os dois comitês gestores, né? O do IBS e o da União Federal. Essa seria um segundo ponto, né, e uma provocação. E um último, professor Marcelo, para encerrar, não quero monopolizar o tempo, mas se a gente observar, se a gente fizer um panorama geral, colegas, sobre os PLPs que estão em discussão, né, aqui a gente focou muito no 108 e no 68, mas há outros PLPs em paralelo, tramitando também no Congresso, com o objetivo de regulamentar a emenda 132. Especificamente quanto ao contencioso, que acabou sendo um assunto aqui muito em voga, né? A gente tem o PLP 37 e o 50. O PLP 50, ele propõe uma solução disruptiva em relação à composição dos julgadores administrativos. Ao invés de composição paritária, representantes do fisco e da administração tributária, ele propõe que os julgadores administrativos sejam recrutados por processo seletivo concurso público. Será que não poderia ser uma alternativa também? É claro que eu sei que isso pode parecer até uma afronta direta, né, aos advogados que estão aqui presentes, mas não é, não vejam isso como uma provocação, assim, dessa forma. Mas será que o nosso contencioso administrativo precisa continuar seguindo essa composição paritária? Esse é um questionamento que eu me faço muito. Sendo o Brasil o único país no mundo relevante em que nós temos composição paritária no contencioso administrativo. O único. Todos os outros ou são integralmente administração tributária, né? Ou existe essa possibilidade de fazer um concurso público específico para isso. Eram só essas, professor Marcelo, as ponderações que eu queria fazer, provocações. Desculpe ter me alongado muito. Ótimo. Obrigado ao doutor Murilo pelas considerações, pelas provocações. Vou deixar aqui a palavra ainda franca para outras pessoas se manifestarem, depois eu volto a Ariana e ao Adriano. Alguém mais gostaria de colocar uma pergunta, fazer uma questão, um comentário? A palavra está aberta. Marcelo, boa noite a todos. Eu esqueci como é que levanta a mãozinha aqui nesse Zoom, então eu acabei interrompendo. Mas eu só queria fazer uma consideração, na verdade é uma dúvida, porque eu fiquei. Eu vim com a ideia, eu também estou com a ideia mesma do Murilo de que esse contencioso acabou. Mas eu até vinha com uma ideia anterior, porque eu tinha entendido que o Conselho Superior, aí eu peço ao Adriano para me ajudar, o Conselho Superior do Comitê Gestor seria a terceira instância, e ela não teria participação do contribuinte. Então, eu estava entendendo que só por ela a gente já teria acabado com o contencioso sem a necessidade de chegar lá no comitê de harmonização. Não é isso, Adriano? Marcelo, eu acho que o projeto original realmente não previa no Conselho Superior, na Câmara Superior, né? Acho que é isso que você está me perguntando, né? Na terceira instância, não previa a composição paritária. O substitutivo que hoje que está tramitando, já prevê a composição paritária. Já tem a participação de representantes dos contribuintes também, tanto na segunda quanto na terceira instância. Mas aí é a Câmara, não é o Conselho Superior, então, não? Não, o Conselho Superior não. O Conselho Superior é só representante da Secretaria da Fazenda, o secretário da Fazenda e os representantes dos municípios. Não vai julgar. Não tem. Até, assim, só para relatar, que acho que é algo interessante, a Associação Nacional dos Procuradores do Estado, em algum momento, levou uma demanda ao Congresso para que os representantes das procuradorias pudessem compor o comitê gestor e o Conselho Superior. E isso foi refutado assim, enormemente.
Teve até publicação de notas no jornal, etc. e tal. Marcelo, só para esclarecer o seguinte: o Conselho Superior vai ser formado pelos 27 representantes dos estados, dos municípios, e a gente falou dele. A Câmara Superior vai ser esse órgão de última instância do contencioso administrativo, que vai, por exemplo, deliberar entendimentos conflitantes, e no projeto original os contribuintes não tinham representação paritária, e depois o relator na Câmara dos Deputados já estão naquela lei, naquele projeto que foi votado e aprovado em primeira votação e depois parou, né? Estancou completamente, mas já constavam representantes dos contribuintes. Então, por exemplo, se você tiver lá um processo da Câmara de Minas e a Lohane tiver um processo da Câmara do Rio, aí eles tiveram entendimentos diferentes na segunda instância, vocês podem fazer um recurso para essa Câmara, é órgão de julgamento do contencioso. O Conselho Superior não é um órgão de julgamento do contencioso tributário, é um órgão de deliberação interna do Comitê Gestor. É isso que eu estava confundindo. E aí eu pondero, então, o seguinte, Murilo, talvez, nesse caso, acho que a gente ainda tem aí uma possibilidade de um debate, porque, na verdade, provavelmente a modalidade vai ser a que a gente tem hoje. Nessa Câmara Superior, o voto de desempate provavelmente deve ser do fisco, tanto, É, né, como acontece no CARF, como agora nessa Câmara Superior lá do IBS. Então, assim, eu acho que é pouco provável da gente ter uma divergência entre CBS e IBS, sendo um lado para o contribuinte e outro lado para o fisco. Então, eu acredito que sejam poucas as situações que vão ser levadas a essa Câmara esqueci o nome lá, como é que é? A Câmara da harmonização, né? Da harmonização. Comitê de Harmonização das Comitê de Administrações harmonização. Tributárias. Então, eu acho que, assim, no primeiro momento, eu acredito que a coisa vai continuar sempre naquilo que for mais de divergência, vai continuar sendo como é hoje, prevalecendo o voto do próprio fisco nas câmaras superiores, seja do CARF, seja do Comitê Gestor. Então, talvez poucas coisas cheguem, mas, claro, que se chegarem, é evidente que, né, a gente tem aí um descompasso da própria paridade. Apesar de que eu também concordo com a sua colocação, eu acho que no processo administrativo, se nós trabalhássemos com a questão do concurso público, eu também acho que nós não teríamos essa necessidade da paridade, não, mas, enfim, isso aí é uma longa discussão. Eu também só queria dar os parabéns, excelentes as intervenções dos três palestrantes, até para mim, que confesso que ainda não tive condições de ler o projeto do Comitê Gestor, eu estou me dedicando mais à parte material, então foi ótimo, deu para a gente ter uma noção bem abrangente. Parabéns aí a todos. Eu só gostaria de destacar uma questão que o Marcelo levantou, e que o Murilo falou, mas antes eu queria ouvir o Efigênio. Pois não, Efigênio? Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, parabenizar a excelente exposição da Ariana e do Adriano. É realmente um tema muito interessante. O Murilo também e o Marcelo, prazer em revê-los. Ótimos questionamentos. Marciano, a minha colocação ela vai na linha do ponto que você citou, com relação ao Comitê de Harmonização. Mas antes, são algumas provocações que eu gostaria de trazer. Seguinte, a ideia inicial é unificar a legislação e vamos partir da premissa que o comitê gestor está funcionando, as divisões, o valor arrecadado está sendo repassado, esteja tudo funcionando, focando meramente na questão administrativa, especificamente no contencioso. Hoje, se o CARF estiver na composição total, ele tem em torno de 180 julgadores. Estava lendo um artigo recentemente, no IBS nós teremos em torno de 387 julgadores. E olha, o CARF, a quantidade de tributos que nós temos no âmbito federal e a quantidade de tributos que nós temos no âmbito estadual e municipal, 387 julgadores. E aí, seguinte, faço a primeira provocação. Ora, se nós estamos unificando a legislação, teria necessidade de haver um contencioso em cada estado?
Por exemplo, nós temos uma legislação federal, os TRFs, dividido em legislação nacional, eu tenho divisão por regiões. Eu poderia reduzir pelo menos a metade, uma primeira provocação, né? O outro ponto, Marciano, no primeiro momento você falou da simplificação para o contribuinte, eu concordo que realmente em termos de legislação as coisas funcionam, a questão do crédito, a tendência é haver uma simplificação, né? E esse é um dos objetivos da reforma. Agora, por outro lado, tudo funcionando quando nós chegamos no contencioso, que é o que acontece no âmbito federal, que é a discussão técnica da matéria. E aí a gente vai esbarrar na questão do comitê de harmonização. E aí eu pergunto, será que não seria viável eu ter uma Câmara Superior, no âmbito do CARF, que já tem uma estrutura montada, e ela contaria com representantes dos estados, do município e da União, que se discuta qual a melhor forma, porque eu teria uma harmonização em termos técnicos e com paridade. Por quê? Como você frisou muito bem, essa questão do comitê de harmonização, ele vai ser quem que vai definir? E outra coisa, digamos que haja uma divergência, Estado, município, aliás, União, né? E Estado, município, CBS e IBS. Uma divergência em relação à questão tributária mesmo. E aí, o comitê de harmonização vai ter que definir quanto tempo que ele vai levar. E outra coisa, ele vai definir a bel prazer, haverá paridade? Porque hoje, apesar do voto de qualidade, apesar ou não, a gente tem matérias no CARF que estão sendo decididas favorável ao contribuinte, e não são poucas. E com essa questão do voto de qualidade agora, que reduz multa, que é que nós conversamos anteriormente, a situação está pacificando um pouco. Nós temos aquelas grandes teses que ainda pode prevalecer o voto de qualidade por da União, mas nós temos várias teses que tem uns votos de qualidade, inclusive, favorável. Às vezes, a decisão ela é favorável ao contribuinte, maioria ao contribuinte. E a matéria está sendo discutida tecnicamente e com paridade. Agora, eu tenho uma tributação dessa envergadura, como você disse, está mudando completamente o Estado. E quem vai decidir isso sem participação da população, sem representantes, digamos assim, sem paridade? Seria a última provocação. Agora, aquilo que o doutor Murilo trouxe, se nós tivéssemos um órgão com concurso e tal, aí já seria uma situação que ela se aplicaria não somente para a reforma, mas no próprio estágio atual, né? Não falaríamos em CARF, não falaríamos em conselho, é um item que pode ser estudado, né? Que ele se aplica em qualquer situação, não somente nessa. Mas, voltando, a minha provocação maior é se não seria viável. Eu tenho participado de muitos eventos, escutado palestras nesse sentido, inclusive o Procopio, que estava no seminário no CAF em Fortaleza, discutindo exatamente isso. Diz que ele lutou, ele queria uma última instância que fosse unificada, mas não foi possível. Aí eu indago, não seria, qual a opinião de todos, de vocês, e se isso não seria mais, digamos assim, plausível para poder tentar resolver esses conflitos em detrimento de uma decisão por um grupo fechado, né, das administrações tributárias, em questões extremamente técnicas. E assim eu encerro a minha colaboração. E só para falar para o Marcelo, eu custei achar a mãozinha também aqui, viu? Eu tive que ir no Google, aí eu vi que ela fica no React. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Obrigado, Efigênio. A gente vai ficando mais velho, vai tentando, eu falo isso para os alunos de sala de aula, a gente vai tentando ler as leis e os projetos de lei com uma certa malícia. Malícia não no sentido ruim do termo, mas no sentido de ver o que pode sair dali. O que eu vejo? O Efigênio perguntou aí quanto tempo o Comitê de Harmonização tem que decidir. 90 dias, Efigênio. Está escrito aqui no PLP 108, 90 dias. O que eu vejo uma possível manobra? Vamos supor que no CARF eu tenho uma decisão lá das instâncias iniciais em que se considera que dá direito a crédito determinada operação para fins da CBS. E no comitê gestor, ao contrário, nas primeiras decisões da Câmara de Minas ou Rio, sei lá, dizendo que não dá direito a crédito. Tá. O que eu vejo, Marcelo, é que o ministro da Fazenda, por exemplo, pode, nesse momento,
provocar o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. O Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias vê uma decisão de um jeito da Câmara tal, outra decisão de um jeito do CARF. Em 90 dias, ele delibera que a forma correta de decidir é essa e publica no Diário Oficial, tem efeito vinculante. Acabou a discussão. E aí os julgadores do CARF, como o Efigênio, e julgadores lá do Comitê Gestor, vão ter que aplicar esse ato. Não pode dizer que esse ato do Comitê de Harmonização é contra o regulamento, é contra o artigo tal, da lei complementar. Não, porque está escrito aqui que não se pode, no âmbito do contencioso administrativo do IBS, pelo menos do IBS, e agora esse efeito vinculante também, que estaria no projeto de lei, até no CARF isso pode prevalecer. Então, me parece que é uma maneira de, talvez, matar no nascedouro, entenderam? Ou seja, já tem uma decisão aí que está decidindo alguma coisa que não é muito... que não é correta, que não atende aos interesses, etc. Então, antes de deixar, Marcelo, ir para a última instância, e porque aí vários contribuintes vão acabar, né, sendo exitosos. Então, porque não se diz claramente quando que o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias poderá agir. Quando? Não fala. Ele pode ser provocado a se manifestar pelo presidente do comitê gestor, pelo ministro do Estado da Fazenda e por alguma associação de contribuintes, representações, etc. Só se fala isso. Aí, em que momento ele pode... Aliás, ele tem a função de prevenir, né? Inclusive, prevenir entendimentos contrários. Então, me parece que tem aí talvez um cavalo de Troia aí que vai mudar o cenário. Então, se o Efigênio falou que hoje em dia tem várias situações lá no CARF que estão sendo decididas pelas câmaras superiores a favor dos contribuintes, talvez agora no IBS, na CBS, isso não ocorra mais. Porque quando se detectar um início de decisão conflitante, já se adota um ato normativo, né, infralegal, mas que vai ter poder vinculante, e aí acabou a discussão, né? Então, isso, aliás, pensando nisso, eu já anuncio aqui que eu convidei 3 pessoas para participar de uma mesa sobre esse tal comitê de harmonização. Convidei o Leonardo Alvim, o Leonardo Rezende, né, que é a pessoa que está participando desde o início. Eu tenho certeza que ele vai defender o comitê de harmonização, talvez até ele me convença que não é nada disso. E o Hugo de Brito Machado II, que é uma pessoa que está estudando muito a reforma e que tem posicionamentos muito contundentes, com algumas críticas, etc. E uma professora chamada Ana Tércia, lá da Universidade de Fortaleza, que também é uma pessoa que tem muitas pesquisas sobre o tema. Então, eu estou com a pulga atrás da orelha aqui ou seja, o que era para ser uma coisa boa, que é evitar divergências e evitar entendimentos conflitantes, pode acabar gerando um efeito não previsto inicialmente, né? Mas, enfim, então, agora temos aqui mais um tempinho para umas últimas perguntas. Ou também Eu concedo queria a palavra aqui responder à o Ariana, isso? Murilo, isso, Por eu queria favor. responder o Murilo, professor, porque eu acho importante, né, ele fez 2 questionamentos que eu acho bem importantes de esclarecer. O primeiro é que, na verdade, sobre a comparação com o Comitê Gestor do Simples Nacional, realmente, né, eu acho que o que passa pelo teste do tempo, né, a gente tem um órgão que também arrecada tudo e repassa, né, então foi um primeiro... A gente acaba fazendo uma analogia e uma análise com o que a gente tem hoje, né, porque é o que a gente conhece. Realmente nada que nós temos hoje é parecido com o que vamos ter considerando o comitê gestor. Então, de fato, não é a mesma coisa, até porque o comitê gestor não tem essa estrutura decisória, né, e de uniformização, mas, por outro lado, uma parte sim, porque efetivamente é um órgão também que tem esse dever de distribuição entre os entes. E, por outro lado, um ponto, né, que eu acho importante de estabelecer sobre a composição paritária
é a respeito do bom desempenho, eu acho, deliberativo, por exemplo, do CARF, sabe? Ou do Conselho de Contribuintes. Como advogados, a gente tem muitas vezes uma preferência para discutir matéria tributária no âmbito dos conselhos de contribuintes, porque normalmente são pessoas mais técnicas de carreira, né? E a discussão no âmbito administrativo é muito rica. Eu acho que o órgão, eu vou defender aqui a paridade, e eu acho importante trazer esse viés, porque tira a pessoalidade, né? Embora a gente esteja pensando em pessoas que, claro, que vão ter autorresponsabilidade em relação aos julgamentos, eu entendo que existe sim uma visão, né, um viés quando a gente está dentro de uma carreira pública e quando a gente está dentro de uma carreira privada, né, de advocacia tributária. Então, eu acho que, de alguma forma, existe um enriquecimento e uma possibilidade de discussão maior quando a gente pensa em CARF, com visões diferentes, uma maior diversidade. Eu acho que não ter o órgão paritário empobrece um pouco a discussão. Além disso, eu entendo que existe uma possibilidade maior de acertar, considerando que existe essa paridade dentro do órgão administrativo, e de jeito nenhum aqui querendo trazer nenhuma crítica aos auditores, pelo contrário, né? Mas eu acho que sim, a gente tem uma possibilidade maior de acertar quando a gente tem mais elementos. O empobrecimento dessa discussão na base, para mim, eu acho que a gente vai acabar perdendo um pouco da riqueza de ter várias posições e várias dimensões das análises que precisam ser feitas considerando um mundo que vai ser esse IBS e essa CBS. Obrigado, Ariana. O Efigênio levantou a mão. Sobre essa questão da paridade, eu vou só repetir aqui em 30 segundos uma coisa que eu falei na sala de aula no mestrado. Com a regra do CARF atual, segundo a qual, havendo empate, o contribuinte pode recolher sem multas e sem juros, parcelado, usando bases negativas de CSL, e pode ajuizar pode ajuizar ação judicial, né, sem garantias, etc., que está também previsto no contencioso do IBS. O PLP coloca isso, ou seja, então essa sistemática do CARF já está também lá. Eu, Oriana, se for escolhido por alguma confederação dos contribuintes, me sentiria muito mal na hora de julgar. Porque se eu, por acaso, entendesse que em determinado caso o contribuinte não tem razão, e eu fosse o único, eu iria causar um prejuízo terrível para as empresas. E eu iria ficar eternamente mal visto. Então, hoje, porque antes a gente tinha o voto de qualidade, mas não era bem como é hoje. Depois mudou, acabou, e aí quando acabou isso era mais grave ainda. Então, me parece que o peso que se coloca na cacunda, como diz a minha mãe, de um julgador, representante da CNC, da CNI, é muito forte. Se ele por acaso falar assim, eu acho que aqui o FIS tem razão, meu Deus do céu, ele vai mudar tudo, né? Então, nisso eu acho que é difícil você, sim, tem riqueza, tem divisões, mas é óbvio que isso vai ser muito importante. Eu não me sentiria bem de fazer isso, né? Claro que no caso do fisco também isso se coloca, o Efigênio pode dizer isso, mas é muita responsabilidade, e se você der uma decisão discordante, o mundo cai sobre a sua cabeça, porque realmente é algo, você já imaginou? O sujeito faz um planejamento tributário, né? E nesse planejamento tributário ele economiza tantos bilhões. Se você decide que o fisco tem razão, tudo vai pelos ares. E se você decide que ele tem razão, mesmo que o contribuinte perca,
o ganho vai ser de bilhões de reais, e enfim. Então, eu acho que isso eu coloco na minha, eu sugiro que você se coloque nessa posição, né? Porque um juiz, quando ele decide que o fisco está errado, o que vai acontecer com o juiz? É, ele pode, talvez, não ser promovido, sei lá, mas eu não vejo muito isso. Com o auditor fiscal, a gente sabe, o Efigênio pode falar melhor, mas efetivamente, no caso dos contribuintes, eu não queria estar na pele deles, porque eu iria prejudicar muitas empresas, muitos empregos, enfim. Mas só queria, isso não é exatamente a questão aqui do nosso. Deixa eu ver o Efigênio. Marcelo, a minha fala é breve. Antes de respondendo, eu tenho vivido na pele agora essa situação, porque como presidente de turma, o voto de qualidade acaba sendo meu. E eu tenho enfrentado essa situação de forma muito tranquila e com votos, inclusive, às vezes, com decisões, às vezes, favoráveis ao contribuinte. Então, as coisas têm fluído, tenho votado de forma muito independente, tenho visto um clima muito bom no CARF nesse sentido. Entendeu? Agora, só para em relação ao comitê de harmonização, Marcelo, tem um ponto, tem uma fala breve daquele livro do Werther, que você participa, tem uma frase, ela não sei se ela é de sua autoria, que ela diz o seguinte: o conteúdo da norma, ainda que o texto escrito seja claro e sem ambiguidade, já sai pronto dos corredores dos órgãos legislativos ou dos gabinetes dos órgãos executivos, ou será fixado paulatinamente à medida que a realidade se descortinar diante do intérprete, trazendo isso para a nossa realidade. Para o pessoal que está elaborando a norma do Comitê de Harmonização, ele já sai pronto, não é? Porque se houver algum desvio, eu vou lá e corrijo. Ou seja, a interpretação é essa que eu estou entendendo que é a correta, e não aquela de pessoas pensando de várias formas e chegando à realidade. Ou seja, a realidade, a resposta correta é uma, e somente uma, aquela que eu entendo que é a correta. Só essa observação, Marcelo. Eu me reconheço nesse parágrafo aí que você leu, certamente o livro é feito a, né, 6 mãos, mas esse parágrafo aí certamente foi eu que escrevi, e realmente eu entendi a sua colocação. Com o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, pode ser que esse percurso natural Deixe de né, existir. deixe de existir. E lembro também, isso o Murilo também vai lembrar, que tem uma PEC que não foi proposta oficialmente, mas que também prevê uma ação declaratória de legalidade com relação a dispositivos do CBS e da IBS perante o STJ. E aí vai impedir que juízes, como o Murilo e o desembargador Álvaro, aqui nosso colega, julguem IBS e CBS, porque fez-se, por exemplo, o regulamento do IBS. Surgiu aqui e ali alguma discussão sobre se o regulamento do IBS está de acordo ou não com a lei tal, faz a ação declaratória direto no STJ, de cara. E aí todos os juízes vão ter que esperar. Hoje já tem isso no Supremo, né? Mas aí envolve inconstitucionalidade e faz uma de legalidade só para o IBS. Então, isso também se pensou nisso, tá? Também se pensou nisso. Então, eu acho que nessas entrelinhas estão questões aí realmente bem interessantes. É um mundo novo, né, Marcelo? Quando a gente achou que a gente já estava entendendo o riscado, vem esse mundo completamente novo. Mais Emoção pessoas. não vai faltar, né? Marcelo, desculpa, só para acrescentar, para não perder seu gancho, eu vou falar em 10 segundos. Nós ficamos aqui há cerca de 2 horas, né? Agora está fazendo 2 horas discutindo e discutindo, e os problemas, ao invés de as soluções aparecerem, o que parecem são mais problemas, nós ficamos aqui esse tempo todo só no âmbito do contencioso administrativo. Isso sem falar no contencioso judicial. Você fez menção agora, ao final, nessa ação declaratória de legalidade, né, que cuida do controle concentrado de legalidade, mas tem também a reforma do controle difuso, em que se retira a competência tributária toda da Justiça Estadual e delega à Justiça Federal. Esse é a PEC que está lá, foi entregue, né, pelo governo ao presidente do Supremo, ainda não caminhou, mas eu acho que vai chegar o momento de caminhar. Isso também é assunto, assim, para ser muito debatido, e é importante porque acaba totalmente com a competência da Justiça Estadual em prol da federal, né, em matéria tributária. Inclusive, na exposição de motivos do PLP 108, eles dizem que eles estão regulando, né, o PLP está regulando o contencioso administrativo tributário, mas que o contencioso judicial vai ter que ser alterado. Eles já dão como algo certo.
Porque aí nós estamos falando, né, de, eventualmente, um contribuinte que teve uma decisão de um jeito no CARF e vai para a Justiça, mas outro que teve uma decisão diferente vai para a Justiça Estadual, para a Justiça Federal, enfim. Agora, talvez o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias haja rápido e nem haja muito disso, né? Vejam, se o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias tiver essa atuação que eu estou aqui levantando como hipótese, ele vai agir muito cedo. Ele não vai deixar engrossar o caldo de decisões de um lado aqui na CBS, no CARF, e decisões de outro lado no IBS, no Comitê Gestor. Logo no início, ele vai agir. Então, não vai haver muita distinção. Logo, as decisões, né, que os contribuintes vão ter vão ser iguais. Então, aí, eles vamos supor que o contribuinte perca, logo ele vai perder na CBS e no IBS, nos dois, né? E aí ele vai. Aí o que pode acontecer, então, vamos supor que o Comitê de Harmonização age rápido e, em ambos os casos, nega-se o direito ao crédito. Mas aí o que pode acontecer então, o contribuinte vai a juízo discutir a derrota dele, né? Se ele não quiser pagar lá em tantas vezes, sem juros, sem multa, etc., podendo usar todos os. Ele vai para a Justiça Estadual e vai para a Justiça Federal. Aí a Justiça Federal diz que ele tem razão e na Justiça Estadual não. É isso, né? Então, realmente, retirando um pouco o que eu disse, mesmo que o Comitê de Harmonização haja rápido, ainda assim, diante de uma decisão como essa, não tem direito a crédito, o Efigênio vai ter que julgar sempre que ele não tem direito a crédito, assim como os julgadores do IBS lá no Comitê Gestor. Mas aí o contribuinte vai discutir o IBS e ele tem sucesso na Justiça Estadual, porque se diz que ele tem direito ao crédito, mas ele não tem sucesso na Justiça Federal. E aí fica realmente posições distintas. Mas, enfim, vamos. Aliás, Murilo, você podia falar para a gente desse evento que você vai participar junto com o Leonardo Alvim? Você já tem as datas sobre a mudança no processo judicial tributário em função da reforma? Foi um convite feito pela ESNAP, que é a Escola Superior Nacional dos Procuradores do Estado. O professor Adriano deve ter tido notícia. É Quando um é? novo, 7 de novembro. Eu acho que vai começar ainda a divulgação. Tá. 7 de novembro, na parte da manhã, acho que de 10 às 11h30, ou de 10h30 às 11h, né? Uma coisa assim. Depois você circula, eu vou mandar para todos os associados do IF, né, falando disso, para a gente ver. E já fica, então, também anunciado que no dia 19 de novembro nós vamos ter essa mesa online, o Leonardo Alvim, Hugo de Brito II, a Natécia Siqueira, para falar do tal comitê. E eu vou aproveitar e colocar algumas questões para o Leonardo. Ele não vai achar ruim de eu apertar ele, né, Marcelo? Porque, poxa, um amigo meu orientando e tal. O Então, objetivo é esse, né? e porque realmente é uma situação que me chamou a atenção. Hoje eu acho que a reunião, nosso evento foi muito bom por isso. Bom, já são 9h09. O Adriano quer fazer um último comentário? Candidato Adriano, Não, as suas considerações finais. estou satisfeito, agradecer mais uma vez aí a participação. Um comentário só, eu acho que esse comitê de harmonização ele tem muito mais uma função preventiva. Eu acho que a divergência, quando fala divergência de interpretação, a divergência é lá na base. Tem um fiscal autuando lá e sabe que tem um fiscal federal ou o fisco federal está com uma opinião diferente. Aí eles vão tentar resolver esse problema, acho que é mais ou menos na mesma linha do que houve no ato normativo da Receita Federal recente, né, que é para instaurar ali, tem até no 108 tem uma questão dizendo que o comitê gestor vai disciplinar um procedimento para evitar essa divergência de interpretação. Imagino que isso tenha muito mais a ver com a base lá. Depois que tiver decisão das instâncias superiores, acho que é mais difícil. Mas veja que mesmo sendo assim na base, quando vier para o julgador máximo do comitê gestor julgar, ele vai ter que aplicar o que restou decidido. Sem dúvida.
Então, que hoje não é assim, né? Hoje, lá no comitê, no Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, você pode dizer que, né, um ato tal do secretário viola a lei número tal. Então, Poder pode, mas isso não existe na prática, né? os Poder até conselheiros, pode. mas os conselheiros dos contribuintes não fazem isso? Não negam, por solução de consulta, por exemplo, eles não negam de Não, jeito eu nenhum. digo os conselheiros dos contribuintes. É, Eles ó, pois é, acabam se você tiver fazendo. se você tiver uma solução de consulta hoje, consulta de contribuinte de Minas, os conselheiros não negam, eles seguem a consulta de contribuinte, que É, é o que o Adriano está dizendo aí. Eles vão uniformizar lá na base, também talvez seja evitar divergência de interpretação de auditores, que é o que hoje as soluções de consulta da Receita Federal fazem também, né? mas os conselheiros têm o contribuinte, por exemplo, Marcelo, se ele quiser levar, inclusive, o contribuinte ter o benefício de pagar sem juros, sem multa, os conselheiros dos contribuintes vão dizer, não, isso aí está contra a lei tal, está contra isso, contra aquilo. Aí chega no voto de qualidade. Se eles não fazem isso, nunca vai ter o voto de qualidade. Então, mesmo que haja na base, como o Adriano falou, eu acho que é até bom, por um lado é bom que haja na base, né? É. Mas por outro lado, como tem aquela norma que foi estranho mesmo, que eles não vão poder declarar nem ilegalidade. Então, qualquer ato normativo de qualquer instância que disser que a interpretação é essa, ponto, acabou. Não pode. E aí não vai ter nem voto de não vai nem ter voto de qualidade, concorda? Aí não vai ter nem voto de qualidade. O contribuinte não vai ter direito de pagar sem multa e juros, porque todos os conselheiros estarão obrigados. Então, é isso que o Murilo falou. Quem vai decidir realmente o contencioso tributário administrativo vai ser o comitê. Enfim, ficam essas. Marciano, Sim. nesse ponto, só uma Marcelo, última... Opa, por não, favor. pode falar, imagina. Efigênio e aí Não, Ariana, para a gente. tá, Não, o eu só queria comentar um ponto, assim, que eu achei importante de trazer e que eu senti falta durante as minhas análises. Eu percebi que a gente tem muito pouca previsão de um caráter orientativo do comitê gestor, sabe? Como a gente tem, por exemplo, da Receita Federal hoje, com vários programas, tanto Confia, Situa, tem vários hoje programas relacionados a um caráter orientativo. A gente percebe que a diretriz é muito mais ligada a uma fiscalização e cobrança compartilhada. Eu não sei dizer se isso vai continuar, como eu comentei na minha apresentação, se isso vai permanecer dentro das administrações tributárias, no âmbito dos estados, né, esse caráter orientativo, e por isso faltou dentro do comitê gestor, mas, por outro lado, eu acho que é um ponto, né, porque a gente vem trabalhando há tanto tempo a questão de uma evolução da relação fisco-contribuinte, né, uma relação um pouco mais voltada para mais amigável, eh, menos belicosa, vou colocar dessa forma, né, menos belicosa, então eu achei que faltou dentro da competência um ponto num sentido mais orientativo mesmo, do contribuinte. Eu acho que as discussões foram muito ricas, queria agradecer novamente a todos os participantes, agradecer o professor Marciano pelo convite, ao professor Adriano, que esteve aqui comigo na mesa, e aos colegas e amigos, né, Efigênio, Tadeu, queria agradecer a todos. Obrigado, Ariana. Nós que agradecemos pela sua palestra e vou passar a palavra para o Efigênio para podermos encerrar. Pois não, Efigênio? é só um ponto, aquilo que você e o Marcelo estavam falando, a solução de consulta no âmbito da Receita, no âmbito federal, ela não vincula o CARF. Solução de consulta, IN. E uma última observação, aquele que você havia dito inicialmente, talvez agora eu consiga entender, que no âmbito do CARF, o CARF não poderia afastar lei, decreto, né, sob o fundamento de inconstitucionalidade. No regimento interno anterior, artigo 62. No novo regimento, o que eles fizeram? Tiraram sob o fundamento de inconstitucionalidade. Ou seja, hoje é vedado, né, ao CARF, aos jogadores, afastar, né, ou deixar de aplicar lei ou decreto, lá no artigo 98. Recentemente, nós enfrentamos isso, olha,
Então, não se está afastando o decreto, está se dando uma interpretação diferente. Só esse detalhe, entendeu? Talvez seja exatamente já alinhado nessa situação que você disse. Vai preparando aí, porque daqui a pouco pode ser que vocês não possam afastar, além de lei, além de decreto, atos do Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, Com certeza, com né? certeza. Era Que só isso, Marcelo. agirão Muito no obrigado. nascedouro, que agirão no nascedouro. Exatamente, É exatamente. isso, gente. Muito obrigado. Temos aqui 20 pessoas. Queria agradecer a Paula, o André, o Leonardo, Janete, ao Murilo que participou, Tadeu, Karen, Marina, Pedro, o Tiago, a Patrícia, a Isadora. Tem alunos aqui da graduação, alunos da pós-graduação, advogados, e já é 9h16, está todo mundo aqui. Que bom que vocês gostaram. Mandem e-mails para o IF sugerindo novas pautas. Eu já anunciei aqui uma nova mesa que não havia sido pensada ainda. E vamos seguindo. Um grande abraço para vocês. Muito boa noite. Boa noite, Um professor. Boa noite abraço, a todos. Um tchau. abraço.